Olá, turma. Gravando mais uma videoaula, né? Falando aí da tributação de microempresas e empresas de pequeno porte. Essa é a nossa terceira videoaula. Nessa videoaula eu vou falar um pouco da abrangência do Simples Nacional, né? E falar um pouco do microempreendedor individual também. Bem, pessoal, com relação à abrangência do Simples Nacional, eu sempre costumo trazer esse quadro verde aí, que a gente vai entender mais ou menos, a gente vai entender mais o que é à medida que eu for falando, né? Aqui nesse quadro verde, né? Nesse quadrado verde aqui, estão todas as pessoas jurídicas, independentemente do porte, independente de ser ME, PP, de ser todas as empresas, né? Todas as pessoas jurídicas, independente do regime de tributação, independente da forma de constituição, então tá todo mundo aí, né? Então, é como eu sempre faço um comparativo, pessoal, com uma festa, né? Vamos dizer que esse quadro verde é um espaço de uma festa. Tá todo mundo que está na festa tá aí nesse quadrado verde, né? E aí, agora nós temos uma parte amarela dentro do quadrado verde, né? A gente está começando a formar, e se vocês prestarem atenção, era só um quadro verde, agora chegou a parte amarela. Nós estamos começando a formar a bandeira do Brasil. Eu sempre faço essa analogia quando eu estou falando do Simples Nacional. Tanto com a bandeira do Brasil, como com a festa, né? Então, fazendo analogia com a bandeira do Brasil, né? Aqui, como eu falei na parte verde, estão todas as pessoas jurídicas. Nessa parte amarela estão as microempresas e empresas de pequeno porte. Então, se a parte amarela está dentro da parte verde, então a ME e a EPP ela faz parte do conjunto como um todo, mas ela é um grupo restrito dentro lá da parte verde. Fazendo analogia com a festa, é como se as pessoas que estão na parte amarela são aquelas que estão no camarote, né? A gente tem lá a festa como um todo e a gente tem um camarote, que o camarote geralmente é a metade da festa, né? Então, pensando aí na festa, essas empresas que estão aí na parte amarela são aquelas que estão no camarote. Ou seja, são aquelas que são microempresas e empresas de pequeno porte e que podem ter um tratamento diferenciado de acordo com a Lei 123 de 2006. Olhe minha palavra, elas podem ter um tratamento diferenciado. Ou seja, fazendo um comparativo lá com a festa, são as empresas que estão no camarote, né? Elas estão lá dentro do camarote. E aí, nós temos ainda, dentro da bandeira do Brasil, nós temos a parte azul, né? O círculo. Que aqui nesse círculo, sim, antes de eu falar no círculo, deixa eu falar outro detalhe, né? Tanto aqui nessa parte amarela, tem empresas, aqui são as MR, né? Na parte amarela são as microempresas. Então, aqui nessa parte amarela vão estar as empresas que são beneficiadas pela Lei 123 e que optaram por serem beneficiadas pela lei, ou seja, optaram pelo Simples Nacional, ou que podem ser do Simples Nacional. E também nessa parte amarela aqui do camarote, foi no comparativo lá com a festa, estão as empresas para efeitos gerais, ou seja, aquelas empresas que apesar de serem microempresas e empresas de pequeno porte, elas não optaram ou não querem estar no Simples Nacional, porque não querem ou porque não podem. Apesar de ser microempresa, ela não é do Simples Nacional. Então na parte amarela está todo mundo. Então aqui a parte amarela fazendo um comparativo, né, com a festa lá, o nosso camarote. Aí nós temos a parte azul. A azul já é o Fruit Station, né? Dentro do camarote nós temos lá uma parte reservada que é o famoso pé do palco. Alguém aqui já ficou no pé do palco? Pronto. Então aqui no pé do palco ou na parte azul da bandeira do Brasil estão as empresas que podem optar pelo Simples e que optaram pelo Simples Nacional. Então, vamos lá.
essa parte azul, ela está dentro da parte amarela, também estão dentro da parte verde, né? Eles só vão restringindo os espaços. Então, aqui nessa parte azul, aqui no front stage, estão as empresas optantes do Simples Nacional. E aqui, dentro dessa parte azul, ainda tem uma galera mais especial, que é aquela galera que tem um all incluso, né? Tem bebida e comida. Que é o quê? Se a gente pegar aí na analogia da bandeira brasileira, são os microempreendedores individuais. Então, dentro do Simples Nacional, nós ainda temos um sistema diferenciado que é o MEI, o microempreendedor individual. Então, pessoal, fazendo aqui um resumo de como vai nessa analogia com a bandeira do Brasil ou com a festa, e a gente vendo aqui como é, de forma geral, como são as empresas que são optantes pelo Simples, né? A gente tem na parte verde todas as pessoas jurídicas, aqui estão ME, aqui nessa parte de fora aqui está ME, EPP, antes de chegar na amarela, né? EPP, empresa de grande porte, tá todo mundo aqui. E aí, as empresas que eram MEs e EPPs, elas saíram daqui, ó, elas entram num sistema diferenciado, que é a Lei 123 de 2006, ou seja, elas podem ser beneficiadas pela Lei 123 de 2006, elas são beneficiadas na realidade, mas elas estão aqui na parte amarela. Na parte verde ficou só as empresas que estão fora da Lei 123 de 2006, ou seja, as empresas que a gente costuma chamar de empresas normais. Normais por quê, Eladim? Porque as MEs e EPPs são anormais? Não, pessoal, porque essas empresas normais são aquelas que não têm benefício, que não são beneficiadas pela Lei 123 de 2006. Então, aqui na parte amarela estão as empresas que são beneficiadas pela Lei 123, né? Mas que elas não optaram pelo Simples Nacional, ou porque não podem, por alguma atividade impeditiva, mesmo sendo ME e EPP, elas têm alguma atividade impeditiva ou alguma condição impeditiva, como sócio, a gente vai ver algumas condições que impedem essa empresa de optar pelo Simples, então ela tem alguma condição impeditiva, então ela está aqui na parte amarela. E aqui na parte azul são aquelas MEs e EPPs que entraram no Simples Nacional, que estão no Simples Nacional. Então estão aqui na parte azul, que estão lá no front stage, né? E aí, dentro do Simples Nacional, nós ainda temos umas empresas que têm um tratamento diferenciado dentro do Simples Nacional, que é o microempreendedor individual, que são as estrelinhas, ó. As nossas estrelinhas é o microempreendedor individual. Então, para vocês entenderem aí como é essa divisão, né? Para vocês entenderem que nem toda ME é Simples Nacional. Isso eu já venho falando aqui em várias aulas. Não é porque eu sou microempresa, não é porque eu sou empresa de pequeno porte, que eu sou obrigado a ser Simples Nacional, não. Eu posso ser enquadrado como um ME, mas está aqui, ó. Está aqui do lado de fora, nos efeitos gerais, ou seja, ser optando pelo lucro presumido ou pelo lucro real. Na parte verde são as empresas que realmente não são MEs e EPPs. Essa parte verde aqui, porque as MEs e EPP está todo mundo no amarelo. E aqui, nessa parte azul, são só as empresas que podem ser do Simples Nacional. Como eu falei, não é porque eu sou ME ou EPP que eu posso ser do Simples. A gente vai ver que existem várias condições para que essa empresa possa ser do Simples Nacional. E aqui nós temos o microempreendedor individual. São aquelas empresas que podem, querem e optaram pelo MEI, pelo microempreendedor individual. Porque também eu posso me enquadrar nas condições de microempreendedor individual e não estar aqui como MEI. Eu posso estar aqui na bola azul como simples, no geral. Ou então eu posso estar nem como simples, eu posso estar aqui fora no amarelo, só sendo beneficiado. Eu tenho a oportunidade de ser beneficiado pela lei, mas eu não quero. Então, pessoal, aqui é uma forma da gente entender mais simplesmente como é que é essas divisões, né? Como é essa entrada, quem é que pode, quem não pode, os quadradinhos. Eu sempre faço essa analogia com a bandeira do Brasil e com a festa.
Falando em MEI, pessoal, em microempreendedor individual, o que é um microempreendedor individual? Primeira pergunta que surge, né? O que é um MEI? Então, um MEI é aquela pessoa que trabalha por conta própria, né? E quer legalizar seu negócio. Ou seja, o cabeleireiro, a manicure, a costureira, a diarista, o pintor, aquela pessoa que trabalhava antes por conta própria, o camelô, e agora ele quer formalizar o seu negócio, né? Quer transformar a sua pessoa física, quer criar uma pessoa jurídica, né? E realmente entrar sair da informalidade. Então, quem pode ser MEI? Quem pode ser microempreendedor individual? Eu primeiro estou falando no MEI para depois começar a gente falar no simples, né? Aquela microempresa, aquela pessoa que fatura no máximo 81 mil reais. Antes era até 60 mil, né? A gente teve uma atualização do valor do MEI e o MEI hoje é aquela empresa que fatura até 81 mil no ano, né? Por ano. E não participa de outra empresa como sócio ou titular. O microempreendedor individual ele não pode ser sócio ou titular de outra empresa. Aladim, por que isso? Porque o microempreendedor individual já é um benefício que o governo está dando para quem é informal se formalizar. Então, você não pode ter outra empresa. Aí muitas perguntas que surgem. Aladim, eu posso ser funcionário de outra empresa e ter um MEI? Pode, sem problema nenhum. O que é que vai acontecer lá na frente? Se você tiver com esse MEI, ainda quando você for demitido da empresa, você não vai ter direito a seguro-desemprego, tendo em vista que você é empresário. Então você não tem direito a seguro-desemprego porque você não está, o seguro-desemprego é um benefício para ajudar quem ficou desempregado, né, sem justa causa, quem foi demitido sem justa causa e não tem outra fonte de renda. Se você é empresário, você subentende que você tem outra fonte de renda. Então, se você tem um MEI e é funcionário de uma empresa e não está, o seu MEI está lá inativo, você não está vendendo nada, nem prestando nenhum serviço, é melhor dar baixa nesse microempreendedor individual, né? E aí, a não ser que você esteja com ele em atividade, você não vai dar baixa você estando trabalhando com ele, mas se você estiver com ele inativo, você sem funcionar, sem vender, sem prestar serviço, sem fazer nada, é melhor dar baixa nele. O MEI ele pode ter um empregado. Aladim, um MEI, chegou uma pessoa aqui e me perguntou se ele pode contratar um empregado, um estagiário. Não, um empregado. Ganhando, recebendo aí um salário mínimo ou o piso da categoria. Ou seja, se um MEI, pessoal, contratar uma pessoa ganhando 2 salários mínimos, ele vai ser desenquadrado do MEI. Não pode ser MEI. Legalmente, ele não deveria ser MEI. Porque a lei é clara. Um empregado recebendo um salário mínimo ou o piso da categoria. A não ser que na convenção coletiva, lá dessa categoria, diga que o piso salarial desse funcionário é 2 salários mínimos. Aí sim, não teria problema. Então, salário mínimo ou piso da categoria. Aladim, mas ele está pagando a mais. Sim, mas a legislação é clara. É um salário mínimo ou piso da categoria. Então, essas são as condições para ser microempreendedor individual, as principais condições para ser microempreendedor individual, pessoal. Aí uma dúvida que surge, muita gente pergunta, Aladim, eu estou com o nome sujo no SPC, no Serasa. Eu posso abrir um MEI? Você pode abrir qualquer tipo de empresa. O que vai dificultar para você é a questão de crédito, né, junto a instituições bancárias, junto a fornecedores, porque você está com pendência, está com o nome sujo no Serasa, SPC, enfim, por aí. Então, pode abrir sim um MEI, mesmo estando com essas pendências. Então, pessoal, com relação ao MEI, é isso. Sim, com relação aos cálculos do imposto do MEI, né? O MEI, como eu falei para vocês, o MEI está enquadrado no Simples Nacional, como se fosse
um sistema diferenciado dentro do Simples Nacional, vamos dizer assim, mas todo MEI é Simples Nacional. Então o MEI, ele é Simples Nacional. O MEI, ele está isento dos tributos federais, ou seja, do imposto de renda, do PIS, do COFINS, do IPI, da contribuição social sobre o lucro líquido. Aladim, o que é que o MEI paga no mês? O MEI paga um valor fixo. Qual o valor fixo? 5% sobre o salário mínimo, né? Mais R$ 1 de ICMS, se for venda de mercadorias, e R$ 5 de ISS, se for prestação de serviço. Aí a pergunta que surge, Aladim, esse valor ele vai pagar independente do faturamento dele? Sim, independente do faturamento dele. Lembrando que ele pode faturar no ano até R$ 81.000, né? E outra coisa que eu esqueci de dizer anteriormente, esse valor ele é proporcional ao número de meses que esse microempreendedor individual esteve aberto. Como assim, Aladim? Vamos dizer que esse microempreendedor individual ele abriu a empresa dele em dezembro, né? Vamos dizer que ele abriu lá em dezembro. E aí, quanto é que ele pode faturar em dezembro? Ele tem aí 81 dividido por 12. Ele pode faturar aí em um mês 6.750. 6.750 mês, né? Aí outra pergunta que surge, Aladim, eu sou obrigado, eu não posso ultrapassar os 6.750 no mês? Pode, desde que a soma total dos meses não ultrapasse os 81.000. Ou seja, o microempreendedor individual, ele pode, no mês, ele vender, vamos dizer que ele abriu no início do ano, né? Então ele tem uns 12 meses lá. Ele vendeu num mês R$ 10.000, no outro mês ele só vendeu 3, no outro ele vendeu 2 e por aí vai, né? Até que se não ultrapassar os 81.000, não tem problema nenhum no mês ele ultrapassar os 6.700. Mas, para fins proporcionais, isso aqui é o primeiro exemplo que eu dei, ele estando aberto o ano todo, né? Mas vamos dizer que esse MEI abriu em outubro. Se ele abriu em outubro, mesmo que seja no último dia de outubro, conta como se fosse um mês inteiro. Então, se ele abriu em outubro, no último dia do mês de outubro, então ele tem outubro, novembro e dezembro. Então, esse mês pode faturar até quanto? Ele pode faturar 6.750 vezes 3, né? Então, ele pode faturar aqui nesse período, porque ele abriu, ele só tem 3 meses aqui no ano, então, para ele ser enquadrado como MEI, ele pode ter uma receita bruta, esses 3 meses, de até 20.250. Receita bruta aí dos 3 meses pode chegar a 20.250. Se ultrapassar isso, ele vai ser lá desenquadrado do microempreendedor individual. Então, o valor que o MEI paga fixo por mês é 5% do salário mínimo, que vai dar 55. Lembrando que o salário mínimo hoje é de 1.100, né? 1.100. Então, 5% de 1.100, ele vai ser aqui R$ 55. Se o MEI for um prestador de serviço, ele vai pagar a quantia fixa se ele for um prestador de serviço, ele vai pagar a quantia fixa de R$ 60 todo mês. Independente dele ter uma receita bruta mensal de R$ 1 ou de R$ 7.000, ele vai pagar fixo R$ 60. R$ 5 referente ao ISS e 55 referente à contribuição previdenciária patronal, ao INSS dele.
Esse 55 ele vai lá para o INSS. E esses R$ 5 aqui, ele vai para a prefeitura, ele vai para o município. Ah, se o MEI for comércio, então ele vai pagar 55 mais R$ 1. Então esse MEI ele vai pagar aqui R$ 56 mensal, fixo mensal. R$ 1 vai para o Estado e os 55 vão lá para o INSS, para a União, né? E aí ela diz, se o MEI for prestador de serviço e comércio, for os dois, então o MEI vai pagar R$ 61. R$ 61 provém de quê? 55 da contribuição previdenciária, mais R$ 5 de ISS, né? Mais R$ 1 de ICMS. Então, totalizando aí R$ 61, o que o MEI pagaria mensal. Então, esse é o cálculo do imposto do MEI, bem tranquilo. Ah, lá de um MEI faturou no mês 9 mil, nesse mês aqui. Ele vai pagar quanto? R$ 61. No outro mês, o MEI não faturou nada. Ou seja, o MEI não vendeu nada, não prestou nenhum serviço. Vai pagar quanto? R$ 61. Então, independente do MEI vender ou não, ele paga essa quantia fixa. Por exemplo, acontece muito, um aluno até me pergunta, Aladim, tem um MEI que, um amigo meu tem um MEI que ele só funciona de dezembro a fevereiro. Que é, ele tem um barzinho na praia, o período que bomba nesse bar, e aí ele só funciona praticamente esses meses. Então, no ano ele funciona janeiro, fevereiro e dezembro. Como é que fica a questão do pagamento do imposto dele? Vamos dizer que em janeiro ele vendeu lá no bar dele R$ 30 mil. 30 mil em janeiro. Ele vai pagar quanto em janeiro? Vai pagar, se ele, no caso aqui que ele é comércio, ele vai pagar R$ 56. Vamos dizer que ele não tem a prestação de serviço, é só comércio, né? R$ 56. Uma lanchonete lá que ele tem na praia. Vai pagar 56. Em fevereiro, vamos dizer que em fevereiro a lanchonete dele lá vendeu mais 20 mil. Ele vai pagar quanto do mês? R$ 56. Em março, a lanchonete dele vendeu 0. Ele vai pagar quanto? R$ 56. Então, pessoal, independente do faturamento, é o valor fixo que ele vai pagar. Independente de quanto ele vendeu, ele vai pagar os 56 aí. Ficou 0 até dezembro. Em dezembro ele vendeu mais 30 mil. Ele vai pagar quanto? R$ 56. Somou tudo, 30 mais 20 mais 30, deu 50, 70, 80 mil reais. Ele pode continuar no mês? Sim. Ele vendeu menos que 81 no ano. Então é isso aí, pessoal, o cálculo do MEI, algumas informações sobre o microempreendedor individual, né? Qualquer dúvida a mais, vocês podem consultar. E outra coisa, vocês podem perguntar lá em quais atividades que podem ser do MEI e as atividades que não podem ser do MEI. Como eu falei para vocês, eu vou mostrar para vocês aqui um portal, né? Lá no portal contábil, gratuito, como vocês consultarem essas atividades. Vocês não precisam saber decorar todas as atividades que podem ser simples, ou todas as atividades que podem ser MEI, não. Vocês precisam saber onde buscar, entender a lei, né? Buscar na lei ou em alguma ferramenta da internet, seja ela paga ou gratuita. Então, pessoal, a gente fica por aqui com mais essa videoaula. Na próxima videoaula eu vou entrar no Simples Nacional. A gente vai falar um pouco sobre o Simples Nacional, o que é, quem pode, quem não pode ser do Simples Nacional. Um grande abraço e até a próxima aula.